Você pode estar perdendo a audição e nem perceber. E sabe o que é mais preocupante? Que quando a maioria das pessoas percebe, a perda já está mais avançada. Mas a boa notícia é que existem sinais simples e na maioria das vezes ignorados que aparecem bem no começo. Fica aqui comigo que eu vou te contar para você ficar atento. Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vinda ao Espaço da Audição. Eu sou a Ariane, fonoaudióloga há mais de 25 anos, e esse é o seu espaço para entender de saúde auditiva de forma descomplicada. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os principais sinais de uma perda auditiva e o que você pode fazer para proteger a sua audição antes que isso impacte na sua qualidade de vida. Na maioria dos casos, a perda auditiva não acontece de um dia para o outro. Ela é lenta, progressiva e silenciosa. Por isso que muitas pessoas com uma perda auditiva leve, moderada, acham que está tudo bem com a audição. Elas ainda estão escutando a maioria dos sons, mas percebem algumas dificuldades, principalmente na compreensão da fala em conversas com mais pessoas. E por isso, o que mais escuto na clínica é: eu escuto bem, eu só não entendo o que as pessoas falam. E vão deixando para depois o cuidado com a audição. O problema é que com o tempo, mesmo que o grau da perda auditiva não piore, ou seja, a quantidade que a pessoa escuta naquele momento fique estável, o que piora é a qualidade. Porque o cérebro não está recebendo a informação como deveria e está enfraquecendo a sua habilidade de processar os sons normalmente. Aquela dificuldade em entender uma conversa vai piorando cada vez mais. Por isso, quanto mais cedo você identificar a perda auditiva, mais fácil é tratar e preservar a sua qualidade de vida. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal explicando por que ouvir mal cansa tanto. Eu vou deixar aqui o link no descritivo para quem quiser acessar depois. Então, agora vamos falar sobre os principais sinais de alerta para uma perda auditiva. Fique atento a eles. Um dos primeiros sinais é a dificuldade de entender em conversas em ambientes mais barulhentos, como um restaurante, reuniões de famílias com bastante pessoas, encontro com amigos. Você escuta, mas não entende claramente, e esse tipo de situação acaba sendo bem cansativa. Um outro sinal é pedir para as pessoas repetirem o que foi dito. E muitas vezes você acha que o problema está no outro. Você fala mais alto, fala direito, não é mesmo? Mas na verdade é a sua audição que está começando a falhar. Agora, se você está aumentando o volume da TV com frequência, atenção! Isso pode indicar que seu ouvido não está captando bem alguns sons, principalmente os mais agudos, aqueles sons mais finos, que são importantes para a gente entender a fala. E isso também vale para o uso do celular, pois tem o agravante que durante as ligações a gente não tem o apoio visual do movimento da boca para dar pistas para a pessoa. Zumbido. O zumbido é um outro sinal muito importante e muito ignorado. Muita gente acha que a causa dele é cansaço ou estresse, e até pode ser, mas em 90% dos casos o zumbido está associado a uma perda auditiva. Ele é um sintoma muito importante dos primeiros sinais de alteração no seu ouvido. Agora, um outro sinal de alerta que talvez seja o mais silencioso de todos: o isolamento social. A pessoa começa aos poucos a evitar conversas, encontros, reuniões e vai deixando de fazer atividades do dia a dia. Não porque quer, mas porque ouvir começa a ficar cansativo e dar trabalho. E esse isolamento social pode levar a problemas emocionais, como depressão, raiva e frustrações. Por isso que ignorar esses sinais pode trazer impactos importantes que vão além de somente a dificuldade na comunicação. Quando a audição começa a falhar, o som não chega completo
E o cérebro precisa preencher essas lacunas o tempo inteiro. Isso gera um esforço enorme, chamado esforço auditivo, e essa energia que o cérebro usa para tentar entender a fala faz falta em outras funções, como memória, atenção e concentração, podendo ter consequências como dificuldade de memória, cansaço mental, irritação, o isolamento social que eu já citei e até o aumento de risco de demência. Ou seja, não é só sobre ouvir bem, é sobre saúde do cérebro também. Então, além de estar atento a esses sinais que eu mencionei, é muito importante fazer uma avaliação auditiva completa pelo menos uma vez por ano. E isso vale inclusive para quem não tem nenhuma queixa e para todas as idades, sem exceção. Essa avaliação é simples, indolor e rápida. Como já diz aquele ditado, prevenir é muito melhor do que remediar. E aqui vai um outro ponto importante. Em caso de perda auditiva, realmente, o tratamento não é só colocar o aparelho auditivo. Primeiro, o fonoaudiólogo precisa entender o tipo e o grau da perda pela avaliação, o impacto dela no seu dia a dia, quais são as suas dificuldades e como seu cérebro está processando os sons. Aí sim, a partir de uma boa avaliação e indicação do tratamento, os aparelhos auditivos vão ajudar a devolver os sons de forma adequada, reduzindo o esforço do cérebro e melhorando o seu dia a dia. Quanto antes você cuidar da sua audição, mais fácil será preservar a sua autonomia, sua memória, sua qualidade de vida. E se por acaso você se identificou com algum desses sinais, esse é o momento certo de agir. E se você também ficou com alguma dúvida, escreve aqui para mim nos comentários que será um prazer para eu te responder. Até o próximo vídeo.